Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar do seguinte assunto. As pessoas são boas? As pessoas são boas por natureza? Para que elas possam ser salvas, para que elas sejam salvas, será que as pessoas são boas o suficiente? Interessante, se a gente fizer essa pergunta para 10 pessoas, é bem possível que nós tenhamos 10 respostas diferentes. Mas é interessante, porque as pessoas, no geral, elas se acham boas. Eu, na minha experiência de cristão, nunca vi ninguém dizer assim, não, eu sou mal mesmo, eu sou terrível, né? Eu sou terrível, como diz a música. Geralmente as pessoas se acham boas. E quando você pergunta para elas, você vai para o céu quando morrer? Você acha que merece ir para o céu? Geralmente, na grande maioria das vezes, as pessoas dizem, não, eu mereço, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não roubo, eu não falo mal da vida de ninguém, porque eu trabalho, sou uma pessoa boa, ajudo os pobres, dou esmola e assim por diante. Ajuda a velhinha a atravessar a rua, né? Então as pessoas normalmente têm essa visão de que elas sejam boas. Mas eu imagino que vocês todos que estão nos ouvindo, e eu peço que vocês fiquem até o final para nós discutirmos um pouquinho sobre essa pergunta, não desligue, né? Mas eu quero perguntar para vocês que estão me ouvindo, vocês acreditam na Bíblia. Eu imagino que a maioria de vocês, que chegou até o nosso canal, vocês acreditam na palavra de Deus, certo? Certo. Então, vamos ver o que as Escrituras ensinam. E eu convido vocês para que esses textos que nós vamos meditar aqui, vocês possam também olhar depois com mais calma e para tirar suas próprias conclusões e para não dizer que eu manipulei sua mente, que a gente está forçando a barra. Mas vamos tentar responder essa pergunta. As pessoas são boas para ir para o céu? As pessoas merecem ser salvas? As pessoas são boas por natureza, em essência? Vamos tentar responder essa pergunta, mas só que olhando para a Bíblia, não olhando para a sua experiência. Enfim, eu tenho certeza de que muitos de vocês que nos veem ajudam as pessoas, dão cesta básica para os pobres, ajudam com dinheiro moradores de rua, já deram um alimento, já deram um prato de comida para quem estava com fome, roupa, cobertor e assim por diante, ajudaram seus parentes, enfim, eu sei que muitos de vocês fizeram boas ações e às vezes abrem mão daquilo que vocês têm para poder ajudar outras pessoas. Mas a pergunta não é se nós fazemos atitudes, boas ações, vamos colocar assim, ações que ajudam as pessoas. A pergunta é, será que nós somos bons o suficiente diante do padrão de Deus? Será que nós somos bons para ir para o céu? E a resposta que nós vamos ver, eu queria meditar com vocês em algumas passagens, mas a primeira que eu queria citar é Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20 é o texto que nós conhecemos muito bem, repetido em Deuteronômio capítulo 5, que trata dos 10 mandamentos. É o texto que nos apresentam os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos nós temos alguns, eu não vou comentar sobre todos porque nosso tempo não daria aqui, mas nós temos 10 mandamentos, e dentre eles nós temos um que diz não adulterarás. O 7º mandamento nos orienta a não adulterarmos. E quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, interpreta esse mandamento, ele diz que adulterar não é somente o ato ilícito em si, não é somente o marido ter relação com outra mulher que não seja sua esposa, ou a esposa ter relação sexual com outro homem que não seja seu marido. Não é só isso. Mas Jesus diz em Mateus 5 que quando alguém pensa imoralmente, quando alguém deseja uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher, já cometeu adultério no coração. Então o negócio é muito mais complicado. E a pergunta, meu irmão, minha irmã, é quem nunca olhou? Quem nunca olhou, você que é jovem, você que é casado, solteiro, quem nunca olhou para uma outra mulher ou para um homem e não cobiçou, ou para alguma outra coisa? Quem nunca desejou uma pessoa? Quem não? Você é o único santo? Não, é bem provável que você tenha cometido esse pecado. Um outro mandamento diz que nós não podemos matar, não matarás, é um mandamento. Mas aí Jesus também, interpretando esse texto, ele diz que quando nós xingamos alguém sem razão, quando nós xingamos alguém, quando nós falamos umas palavras tipo idiota, quando nós chamamos a pessoa de tolo, de sem noção, enfim, quando nós ofendemos a pessoa através do nosso palavreado, nós também já estamos matando e nós já nos tornamos réus do inferno, réus da condenação. Então eu peguei só 2 mandamentos. Tem um outro mandamento que diz que nós temos que honrar pai e mãe. Quem nunca desobedeceu o pai e mãe? Então a questão é, para que nós possamos ser salvos diante de Deus, para que nós possamos chegar aos céus sendo pessoas boas, nós não podemos quebrar nenhum mandamento. Nós temos que obedecer a todos. E eu tenho certeza que você não consegue. Eu tenho certeza que você já quebrou um desses mandamentos. E eu também já. Mas agora eu vou dizer o seguinte, você pode dizer assim, pastor, mas eu quebrei, a maioria eu guardo, porque tem um jovem na Bíblia, né, está em Mateus também, que diz, eu tenho observado esses mandamentos desde a minha infância. Então você pode dizer assim, não, eu sempre fui uma pessoa obediente, desde que eu me lembro por pessoa, eu sou obediente, eu nunca olhei para uma mulher
ou para um homem com segundas intenções, mas eu já tomei o nome de Deus em vão, eu quebrei o dia do Senhor, eu quebrei um mandamento só, dos 10, quebrei um só. Pois bem, será que dá para chegar diante de Deus no dia do juízo final e dizer assim, Senhor, eu quebrei um mandamento só, tinha vários mandamentos, eu quebrei só um. O Senhor tem que ser bonzinho comigo e me deixar entrar nos céus. Será? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Em Tiago capítulo 2, tem um texto muito interessante. E Tiago está exortando a sua igreja, as pessoas para quem ele escreve, porque essas pessoas estavam fazendo acepção de pessoas, estavam tratando melhor quem era rico, quem tinha dinheiro, e desprezando pessoas que eram pobres. E Tiago diz, vocês estão fazendo acepção de pessoas, vocês estão em pecado. E no versículo 10 ele diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, se você guarda 9 mandamentos da lei de Moisés, mas se você quebrou um, você se torna réu de todos. Você quebrou todos. É isso que está dizendo aqui. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, mas se você mata, você vem a ser transgressor da lei. Você nunca adulterou, mas você matou ou falou mal de alguém. E aí me diz, você já nunca falou mal de alguém? Ah, você já falou já. Mas você diz assim, mas então esse Deus é injusto. Esse Deus não é bom, porque imagina, é como se fosse uma criança, né? A criança guardou 9 brinquedos que estavam espalhados pela sala. Deixou de guardar um só. Então ela não é uma boa criança, obediente? Nós não temos que julgar a criança pelos 9 brinquedos que ela guardou? Será? Vamos pensar na seguinte ilustração. Imagine o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro está responsável por julgar o caso do Lula, entre outras pessoas que são acusadas de corrupção. E imaginem vocês que o Lula, isso mesmo, o Lula, que está preso aqui em Curitiba, de onde falamos, está perto de nós aqui, é nosso vizinho. Imagine que o Lula, durante a vida dele, pública, ele tenha cometido um crime apenas. De todas as demais acusações, o Lula foi considerado como inocente. Foi inocentado. Mas de um apenas crime, vamos imaginar que seja o caso do triplex, só do triplex. Nos demais, ele sai isento da Petrobras e tudo quanto é acusação contra ele, ele não tem culpa nenhuma. Mas ele apenas foi réu e condenado no caso do triplex. Vocês acham que daí chegando diante do juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro analisando, ele poderia dizer assim, olha, veja bem, seu Lula, o senhor realmente teve uma vida íntegra, o senhor realmente é inocente em todas essas acusações desse pessoal de direita aí contra o senhor, isso é tudo armação, mas o senhor cometeu um crime. E como o senhor cometeu apenas um crime, então o senhor vai ser livre, o senhor não vai ser condenado, porque é só um crime. Agora eu quero que você me responda. Você acharia que o juiz Sérgio Moro seria um bom juiz se ele condenasse o Lula por ele ter cometido, ou melhor, se ele deixasse de condenar o Lula por ele ter cometido um só crime? Com certeza que não. Então, meus irmãos, Deus é um juiz bom e justo. E quando nós quebramos um mandamento da sua lei, nós nos tornamos culpados de toda a lei. Nós temos uma gama de outros textos que dizem, eu vou citar apenas alguns, que não existem pessoas boas. Romanos capítulo 3 fala que não há um justo, não há um sequer, que todas as pessoas se extraviaram, se desviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há nada na nossa natureza, por conta da nossa própria natureza decaída, do pecado, não há nada em nós que seja bom o suficiente para atrair a misericórdia, o amor de Deus e para merecer a salvação. Nós não somos bons. Então você pergunta, pastor, então nós entramos no desespero, não há pessoas boas que possam ir para o céu, não há quem mereça? Não há ninguém. Só houve uma pessoa boa e essa pessoa foi Jesus Cristo. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Em outro vídeo vamos falar disso com mais detalhe. Mas hoje, apenas para resumir, o que nós precisamos fazer para ser salvos, queridos? Nós precisamos clamar por misericórdia. Nós precisamos olhar para nós, reconhecermos nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecermos que nós não somos bons o suficiente de acordo com o padrão de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele publicano do Evangelho de Lucas que batia no peito na porta do templo e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Que você possa também orar ao Senhor e clamar por misericórdia. Que Deus o abençoe e que você seja sincero com o seu coração e reconheça que você não é o bom o suficiente para ser salvo, mas que você precisa de Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.